Vamos aos livros, Luís, que Bora, entretanto já vamos com mais de meia hora. Está-se a fazer tarde. Está-se a fazer tarde. Olha, o primeiro livro que trago é da ASA, chama-se Os Cabelos de Edith. A autoria do argumento é de Fabienne Blanchot e Catherine Locandreau. A arte do David, falámos dele há muito tempo por causa do Senhor Apoteose, que também a ASA editou e tinha argumento do Julian Frey. Isto é uma história diferente, é inspirada em factos, não vou dizer factos verídicos porque é uma redundância já 1000 vezes repetida, mas é uma história que nos leva a 1945, ao longo de 12 dias, no Hotel Lutécia, em que os nazis, de facto, há esta coisa curiosa, que este hotel foi utilizado pelos nazis durante a guerra, mas que no pós-guerra, nesta altura em que a história se passa, serve como centro de acolhimento de milhares de sobreviventes dos campos de concentração, e é aí que conhecemos o protagonista desta história, um rapaz chamado Louis, de 17 anos, que trabalha num cinema, e o cinema tem um grande valor nesta história. Ele testemunha o sucesso de um filme chamado Les Enfants du Paradis, do Marcel Carné, um filme muito importante do cinema francês, com diálogos do Jacques Prévert, um filme que é um imperdoável meu, ainda não vi, quero ver há muito tempo, é um filme em 2 partes, bastante longo, mas o filme acaba por ser uma das personagens desta história, em que o Louis decide tornar-se voluntário no Lutécia e ajudar aquele centro de acolhimento improvisado, e é aí que ele conhece a Edith, uma sobrevivente que pouco ou nada diz, e pouco ou nada diz porque ela vive com a memória do trauma de ter passado pelos campos de concentração. Tu provavelmente vais concordar comigo que faz um pouco de confusão banalizar-se o Holocausto, e há esta coisa que nós já falámos aqui no passado, do Holocausto se ter tornado quase um género literário, porque estas memórias para mim perturbam-me sempre. Quando eu lido com estas histórias eu não consigo ficar igual, e este livro mexeu muito comigo. Eu não consigo mesmo lidar bem com estas coisas. Não consigo lidar porque continua-me sempre a fazer confusão que isto tenha acontecido. É uma coisa que não consigo ultrapassar. E este álbum mostra que este tema está a ser abordado não porque é o tema badalado do momento, mas porque há uma perspectiva emocional sobre ele muito forte. Para mim foi um arrombo emocional. Há um belo cruzamento do texto com as imagens, os flashbacks da Edith a associar coisas corriqueiras daquele dia-a-dia no pós-guerra à memória dos campos de concentração. Tem um traço estética diferente que funciona muito bem. Eu gosto muito do estilo do David, já tinha gostado do Senhor Apoteose, que ele voltou a surpreender-me, a ser extremamente perspicaz. Este livro é, como eu disse, inspirado em algumas histórias verídicas, principalmente de uma sobrevivente que tinha tatuado o número 78750. É um livro também sobre a importância do cinema e da sala de cinema, e mais do que uma homenagem às vítimas do Holocausto, é um álbum belo, muito eficaz, que eu recomendo sem reservas. Foi daqueles livros, e é preciso dizer isto, que eu muitas vezes trago livros aqui para o programa e eu estou com os papéis ao lado e vou anotando umas coisas, e aqui não consegui. Eu estive mesmo enredado no livro até ao fim, de tal forma que depois até emocionei um pouco e não sabia o que dizer. Fiquei mesmo muito impactado com esta história. Recomendo vivamente. Não sei se vais concordar, mas... Olha, quando tu fazes uma pausa é porque vem aí uma opinião contrária. Não, por acaso não totalmente. Quando venho aqui para o programa gosto de efetivamente investigar um bocado, gosto de ler, claro que é também a minha opinião e a minha experiência de várias situações que se misturam aqui tudo. Claro. E é isso que nós estamos aqui a conversar, sabemos que estamos a ser ouvidos, e eu aqui procuro também abrir aqui um bocadinho. Como já disse aqui, noutra altura, eu fiz uma viagem pelo centro da Europa e visitei Auschwitz, e visitei também, curiosamente, a fábrica Schindler, a fábrica do Schindler, que neste momento também é um museu, claro, relativo, portanto, à mesma altura. É evidente que, se dúvidas houvesse, tu ao ires a estes sítios, tu compreendes que é difícil ultrapassar aquela expressão da maldade humana que ali existe. É muito difícil. O impacto é muito forte. Apesar de haver quem diga que aquilo é tudo montado, que é tudo teatro, que aquilo não existiu na verdade, etc., por aí fora. Eu acho que... Mas aquilo é um impacto muito grande. Citando um amigo meu que infelizmente faleceu precocemente, mesmo que fosse só uma vítima, já era horrível.
Pronto. Porque só a ideia em si, só alguém pensar naquela ideia de uma solução final e daquilo que foi concretizado já é terrível, acho. Pois, eu aqui há uma coisa que, isto é a minha opinião, claro, eu óbvio. tenho de frisar bem isso. O que é que acontece? Eu acho que há aqui, e quando tu falaste agora da questão do Holocausto, parece que é moda, etc, por aí fora. Eu acho que as pessoas mais ou menos da tua idade estão a ter aqui uma reação que não acontecia antes. Porquê? Eu, quando nasci, a guerra tinha acabado há 20 anos antes. Sim, era uma etc. coisa muito Era uma coisa ainda recente. Os meus pais contavam-me das questões do racionamento, etc. Apesar de nós não termos participado na guerra, mas apanhámos indiretamente com todos os problemas, etc. E houve ali uma altura que as pessoas acreditavam que as coisas iam melhorar e depois, entretanto, houve o desenvolvimento tecnológico, etc. Eu apanhei alguns países algumas coisas sofreram disso. No pós-guerra um milagre económico, não é? A Itália... E nós temos de pensar que quando a guerra acabou, aquilo não foi tipo um interruptor. Olha, acabou, agora pronto, agora vamos continuar a viver. Não, havia os países do centro da Europa estavam todos em reconstrução. Aquilo, há cidades... O meu filho vive na Holanda, há lá uma zona que tu passas onde há um mercado em Amsterdão em que está lá, tu vês um edifício fantástico, arquitetonicamente fantástico, mas está lá uma fotografia bem explícita de como é que aquilo estava quando a guerra acabou, em que aquilo não havia praticamente uma parede em pé. Quer dizer, nós temos de compreender que no centro da Europa isso aconteceu em muitas cidades. Aquilo foi arrasado mesmo até ao chão. Pronto. E, portanto, essas pessoas estavam a viver essa reconstrução. E então quase que nem queriam olhar para trás de tudo aquilo mal que tinha acontecido, etc. O que está a acontecer com a tua geração é que isso já é uma coisa... muito distante, mas que estão a descobrir. Porque, ao fim e ao cabo, a maior parte das situações parece que as pessoas estão a ir buscar as recordações dos avós. Não é dos pais, é dos avós. E há muitas histórias, precisamente. Ainda agora li um livro, precisamente, que é sobre de uma autora portuguesa, que é sobre a avó, pertence à avó dela, aquilo é uma ficção, pertence à avó dela, mas que é uma refugiada e tal. Pronto, lá estamos a ir buscar os avós. E o que eu tenho reparado é que aqui há sempre esta questão dos avós, da distância, etc., por aí fora, da descoberta depois de todas estas coisas, e isto é um exemplo de uma coisa que as pessoas normalmente não se lembram. Daqueles que vinham dos campos, o que é que lhes acontecia quando chegavam e como é que viviam e como é que não viviam. E como lidar com o que viveram, não é? Exatamente. Pessoas que estavam completamente sozinhas porque tinham perdido a família toda, etc., por aí. Este livro, a mim, o que me marcou mais, eu acho que este livro podia ser mais ambicioso. Acho que este livro, o tema podia ter sido um bocadinho mais desenvolvido, talvez. Mas uma coisa que me marcou, talvez, aqui, é os silêncios. É os silêncios do livro. Como é que um livro pode ter silêncios? Mas é verdade, há aqui muita parte em que eles não falam, eles nem dizem. Parece que se houver alguém que diga alguma coisa, nós vemos as imagens, mas nós próprios parece que estamos com medo de fazer barulho a virar a folha. Quer dizer, há aqui muito silêncio, a vivência dos silêncios. Totalmente. O David aqui jogou muito bem com as cores, etc. Aliás, é-lhe perguntado mesmo numa entrevista que eu vi, é-lhe perguntado se era intencional. Ele diz, pronto, que isto é um bocado a paleta dele e realmente não é muito diferente do Senhor Apoteose. É diferente, mas não é muito diferente. Mais nos flashbacks, isso nota-se. Mas quer dizer, ele próprio diz que, apesar disto ser a paleta que ele usa, ele teve essa preocupação de fazer ali um ambiente em que parecia que não se podia perturbar, o equilíbrio era tão precário que não se podia realmente fazer o que quer que fosse para não desequilibrar, não é? Sim, e é aquela questão também de como a normalidade e a aparente
o bem-estar das pessoas esconde qualquer coisa, não é? E este livro fez-me lembrar um filme chamado Monsieur Klein, do Joseph Losey, que é um filme com o Alain Delon, que se passa durante a guerra em França, em que o Alain Delon faz de um tipo que é negociante de arte, se não estou em erro. E ele é confundido com um judeu, e ele diz que não é esse judeu. E o que mais me impressionou no filme, e até percebi isto mais quando o revi há uns anos no cinema, é que tu olhas para as ruas e não há aqueles indícios estéticos de estamos em guerra. Não, é um normalíssimo. E é essa a questão da normalidade. A normalidade muitas vezes esconde... Por exemplo, também há um filme que eu não gostei porque mexeu muito comigo, que é A Zona de Interesse, mas também é sobre isso, não é? Está ali a família dos nazis muito bem e lá ao fundo é o campo de concentração. Mas, no caso, isto é mais como a aparente paz, na verdade, não cura as mágoas do que ficou. Tu tens aqui, por exemplo, nessa entrevista o David diz muito bem uma coisa que ele realmente fez uma procura pelos locais, etc. Porque isto, como disseste, é baseado em factos reais. Ele fez uma procura. E nós depois temos aqui uma situação que é, no final da guerra, a maior parte das fábricas e coisas do género estava tudo destruído. Sim. Portanto, as pessoas não tinham trabalho. Efetivamente, as pessoas não tinham trabalho. Exatamente. Então não tinham ocupação. Mas depois as pessoas também estavam à procura dos amigos, da família, etc. E, portanto, tu quando vês a entrada do hotel, as pessoas estão ali à espera quando aparece mais um autocarro para saber se, afinal, se vem o filho, ou se vem o primo, ou se vem o tio, ou se alguém sabe alguma coisa deles. As pessoas passavam o dia ali, mas depois estavam a sofrer, então estão em silêncio. Lá estamos a falar dos silêncios. Há realmente aqui um ambiente que este livro cria e que é muito interessante. Não sei se tu sabes, mas atenção que o David vai estar cá no MyABD, não é? Não sabia disso, pois, não sabia disso. Vai estar, vamos ver, não é? Pelo menos está programado que ele vai estar no MyABD. Eu não sei quanto a ti, mas eu estarei no MyABD também, não sou não sou o David, mas já agora vou estar por lá. Eu espero lá estar, não tenho ainda bem a certeza, porque, como sabes, estou em vias de ser avô e, portanto, não sei. Há coisas um bocadinho que se levam acima da banda desenhada. Claro, mas foi feito um desafio aqui ao Pranchas e Balões para marcar presença no MyABD de uma forma diferente. Não posso ainda falar muito do assunto, porque nada ainda está alinhavado, mas pode ser que saibam em breve. E hoje... Isto é um livro, deixa-me só acabar. Conta. Isto é um livro de setembro. Do ano passado. Portanto, estamos a ler um livro que... Fresquíssimo. Só mais uma curiosidade, e isto acho que também tem a ver agora com o que se passa atualmente. O David normalmente diz que demora perto de um ano a fazer um livro. Isto também tem muito a ver com a questão de agora ser muita coisa feita digitalmente. Sim. Que permite realmente, quer dizer, quando se enganam, é só fazer back e, portanto, desaparece o risco, enquanto que antes não era preciso fazer quase que uma prancha inteira para corrigir um erro ou uma decisão que fosse alterada, de mudar uma vinheta ou coisa assim, ou colava-se, como nós vemos às vezes aí nas exposições dos originais, recortavam um bocado de papel e metiam em cima da vinheta, ou então teriam de fazer a página toda. Pronto, atualmente há essas possibilidades digitais e, portanto, recuperar. Mas este foi um livro que foi feito em aproximadamente um ano. Muito bem. Portanto, Os Cabelos de Edith, edição da ASA,